No centro do poder, uma guerra silenciosa explode. De um lado, acusações gravíssimas de traição nacional. Do outro, uma contra-acusação que fala em conspiração e barganhas secretas. E no meio disso tudo, as valiosíssimas terras raras do Brasil. Bastou uma única fala de Flávio Bolsonaro para incendiar o parquinho político. Seus oponentes não pensaram duas vezes e já partiram para cima com a acusação mais letal que existe na política: a de vender o próprio país. Para a gente entender essa confusão toda, vamos mergulhar fundo nessa história. Primeiro, a gente vê a acusação que fez tudo explodir. Depois, o que foi dito de verdade no tal discurso. Aí vem a reviravolta, que é de cair o queixo. Em seguida, a gente entende a briga de ideias por trás de tudo isso. E para fechar, a gente analisa a jogada política por estratégia. Vamos começar pelo começo, pela fúria imediata dos adversários. A reação foi um verdadeiro grito de traição, enquadrando o discurso como um crime contra a nação. A narrativa que se espalhou como um rastilho de pólvora foi essa aqui. Flávio Bolsonaro teria prometido, em público, entregar as nossas riquezas, os nossos recursos mais estratégicos, de bandeja para os americanos. E olha só o peso das palavras. Figuras importantes da oposição não pouparam munição. José Guimarães foi direto, traidor da pátria. Guilherme Boulos bateu na tecla do entregar. E Gleisi Hoffmann usou a expressão clássica, vendilhões da pátria. A mensagem era uma só, e era bem clara: o Brasil está sendo vendido. Agora segure a emoção, porque a gente vai ver o outro lado da moeda. A defesa constrói uma história completamente diferente. E tudo gira em torno da diferença entre duas palavrinhas: explorar e entregar. A defesa alega que a fala original foi totalmente distorcida. A frase-chave, dita lá no evento CEPAC, não era sobre entrega, mas sim sobre parceria. A ideia, segundo essa versão, seria explorar junto os minerais, numa cooperação. E é aqui que o jogo fica interessante. A briga toda se resume a esses dois verbos. De um lado, entregar, que soa como submissão, como abrir mão de tudo. Do outro, explorar, que sugere parceria, desenvolvimento, benefício para todo mundo. Uma palavra pode mudar completamente o sentido de uma história, né? Pois é, e quando a gente acha que a história não podia ficar mais maluca, acontece isso. A defesa vira um ataque violento e o canhão é apontado de volta para quem começou a atirar. E aqui vem a bomba. O contra-ataque traz uma acusação simplesmente inacreditável. O governo Lula teria oferecido as terras raras do Brasil como moeda de troca. Sabe para quê? Para evitar que os Estados Unidos classificassem o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A acusação é resumida nessa frase direta e brutal. O Lula queria entregar os minerais críticos para poupar o Comando Vermelho. É uma denúncia de que a segurança do país estaria sendo usada como barganha em troca de recursos naturais. E não para por aí, não. A artilharia continua pesada. Vem uma segunda denúncia explosiva. As negociações sobre os minerais também serviriam para outro objetivo: proteger o ministro Alexandre de Moraes de possíveis sanções americanas. O ponto central aqui, segundo a fonte, é essa linha do tempo. Ela conecta a disposição do governo Lula em discutir os minerais com uma suposta urgência política daquele momento. A sugestão é clara: os recursos do Brasil seriam a peça de negociação para resolver outros problemas. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque por trás de toda essa troca de acusações existe uma batalha de ideias, uma verdadeira guerra ideológica sobre o que fazer com a riqueza do Brasil. A visão de mundo que essa fonte apresenta é a seguinte: a verdadeira riqueza do país está debaixo da terra e deixar ela lá, intocada, não é proteger o Brasil. Pelo contrário, seria um jeito de servir a interesses de outros países que não querem a nossa concorrência. E nessa lógica, os inimigos da prosperidade brasileira são bem claros. A lista inclui movimentos ambientalistas, ONGs estrangeiras que seriam inclusive financiadas por concorrentes como a Rússia, e até as barreiras internas, como a burocracia do IBAMA e a demarcação de terras indígenas. E para não deixar nenhuma dúvida do tom dessa discussão, se liga nessa frase que a fonte destaca: é de cair o queixo. A mensagem é brutalmente clara. O progresso econômico, nessa visão, passa por cima de qualquer obstáculo ambiental. Bom, e para fechar, vamos para a camada final dessa história, a da pura estratégia. A análise aqui é que tudo isso foi um grande jogo político, uma armadilha muito bem planejada. A teoria é a da isca. Toda aquela gritaria da oposição, a indignação, não teria sido uma derrota para Flávio Bolsonaro, mas sim exatamente o que ele queria:
Uma vitória calculada que serviu para jogar gasolina na fogueira e mobilizar os seus apoiadores. E essa citação resume perfeitamente a tese da armadilha. Flávio Bolsonaro provocou e o lulismo mordeu a isca. Ou seja, a esquerda teria caído numa provocação, cometido um erro de cálculo que acabou fortalecendo o adversário. No fim das contas, segundo essa análise, o tiro saiu pela culatra. A tentativa de carimbar o bolsonarismo como entreguista acabou abrindo a porta para expor as supostas negociações do governo Lula. E o debate, que era para ser sobre soberania, virou uma guerra identitária, um campo de batalha onde a direita se sente muito mais à vontade. E a gente termina com essa pergunta no ar. O que a gente viu aqui foi um caso de hipocrisia desmascarada ou uma jogada de mestre da estratégia política? Nesse xadrez pelo poder e pela opinião pública, a questão de quem realmente ganhou essa guerra de narrativas continua em aberto.